Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje é a última quinta-feira do mês. Toda última quinta-feira do mês é dia de blogagem coletiva, Aliança dos Blogs, um projeto que eu amo, que eu faço junto com dois amigos mega queridos, parceiros antigos do Mãe Literatura, do blog, o Tom e a Dani. E este ano todo, o nosso objetivo é todo mês postar no blog, mas compartilhando com um vídeo, né? Postando também um vídeo aqui no YouTube. Então, para relembrar vocês, peguei aqui a minha colinha. Nós já tivemos em janeiro uma tag literária, todos eles têm vídeos aqui para vocês, tá? Em fevereiro, copia, mas não faz igual. Março, você decide. Abril, cinema em casa. E este mês, Amigo Nada Secreto. Já aproveito antes de explicar para vocês o que é o Amigo Nada Secreto. Já vou dar um spoiler do mês que vem, que junho nós teremos uma postagem muito legal, muito especial das páginas para a mesa. Ficou curioso? Confere aqui, fica por aqui, porque teremos muitas novidades. Aqui eu compartilho meu amor pela literatura com vocês. Muito bem, então vamos lá. O que é o Amigo Nada Secreto? Esse projeto para esse mês, nós pensamos no seguinte: cada um de nós fez uma lista de livros desejados, certo? E aí, então no meu caso, eu fiz uma lista, todos nós fizemos uma lista na Amazon, e aí a Dani se reuniu com o Tom. No caso do Tom, eu me reuni com a Dani, porque somos só em 3. E no caso da Dani, eu me reuni com o Tom. E aí nós escolhemos dessa lista um livro em comum acordo. Eu fico fazendo vídeo e vendo aqui meus cabelinhos caindo, e aí eu não resisto e dou uma... Enfim, mas voltando pra cá, não dispersa, Cláudia. Cada um escolhe um livro, a dupla, né, escolhe um livro para a pessoa ler. No meu caso, o que eles escolheram, e eu fiquei muito feliz com essa escolha, foi este livro aqui, Um Conto de Fadas Mexicano e Outras Histórias, da Leonora Carrington. Esse aqui é uma edição da editora Iluminuras, isso mesmo. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu achei, por que eu escolhi esse livro. Então vamos conversar sobre outros contos mexicanos e outras histórias. Bom, vamos lá. Em 2024, esse livro aqui é de 2021, tá? Mas eu não conheci esse livro, eu só conheci depois que eu li o outro livro dela, que eu acho que ele é mais conhecido até por vir numa editora maior, né? Não mais ou menos importante, não é isso, mas uma editora maior, que é a Companhia das Letras. Em 2024 nós lemos, inclusive no nosso clube, um dos nossos clubes Mãe Literatura, nós lemos A Corneta, da Leonora Carrington, e foi uma leitura assim extraordinária. Eu gostei tanto, e aí eu fui procurar se tinha outros livros. Ele tinha acabado de chegar ao Brasil, aquela edição. E aí tem este livro aqui, que é anterior, mas eu só descobri depois porque eu não conhecia essa autora. E eu gostei muito, 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 muito. Eu acho que assim, a Leonora é uma autora assim muito especial e até muito peculiar. A escrita dela é muito diferente, muito boa. Mas eu já vou deixar um alerta aqui. Aliás, se você já leu um livro da Leonora, vem me contar aqui nas mensagens, nos comentários, o que você achou, se você gostou, se você tem curiosidade para ler os livros dela, mas eu vou te dar as minhas impressões, tá? Eu sempre digo que a leitura é muito subjetiva. Cada um entende e gosta de um jeito, e dependendo do momento, pode ser que esse gosto mude, né? Do momento de vida que você tá. Eu acho que, na minha opinião, Cláudia, para aproveitar a leitura e a escrita da Leonora, você tem que ler sentindo, sem muitos preconceitos e sem usar muito o lado racional, porque ela é assim, viajante. E o legal da leitura dela é essas viajadas, são as viajadas que ela dá. Isso é dela, tá?
Então, isso aparece muito na corneta. Foi uma leitura, assim, muito legal no clube, mas que algumas pessoas ficaram, assim, muito surpresas, algumas pessoas ficaram até um pouco incomodadas, porque ela dá umas viajadas. Então, viajadas no bom sentido, né? Então, assim, não é uma leitura que vai te trazer, assim, muitas coisas racionais. Aqui, por exemplo, na quarta capa, ela fala, né? A editora fala que é sempre explorando o insólito da condição humana, graças à imaginação surrealista que a consagrou internacionalmente, da qual nunca abriu mão. Então, ela tem essa pegada surreal mesmo, um certo realismo mágico, a gente pode até chamar assim, mas assim, são coisas assim, um cenário muito onírico, mas não um onírico de sonhos bons, de horror, tem muito horror, umas coisas meio pesadas, incômodas, mas ao mesmo tempo ela é dona de uma escrita muito boa, sensacional, na minha opinião, e até por vezes poética, e eu vou mostrar isso um pouquinho para vocês aqui nessas minhas impressões. Então, eu estava muito curiosa para ler, eu gosto muito de ler contos, e um dos meus objetivos para esse ano, que eu ainda não consegui colocar em prática da forma como eu quero, é ler mais livros de contos. Principalmente assim, à noite, e eu acho que os contos, eles são normalmente curtos, né? Então dá para você intercalar com outras leituras, e eu sinto falta, eu gosto muito de contos, eu acho que temos escritores, contistas aí maravilhosos, eu quero ler mais este ano. Então, até por conta disso e por já ter lido um romance da Leonora, eu fiquei muito curiosa para ler esses contos de fadas mexicanos. Então, assim, ela foi morar no México, né? Ela é inglesa, e ela foi morar no México jovem, relativamente jovem, acho que por volta, se não me engano, por volta de 40 anos, se não me engano, alguma coisa assim. Ela nasceu em 1917 e morreu em 2011, né? Ela teve uma vida longa, e ela foi radicada no México. E a mãe dela tem toda uma questão de uma cultura irlandesa que ela recebe da mãe. Então, a questão das lendas irlandesas, os mitos, a magia, o tarô, assim, tem muita coisa, assim, muito interessante, muito diferente. Tem uma pegada, às vezes, de Alice no País das Maravilhas, mas, assim, é um livro muito, muito sui generis, assim, muito diferente. E eu gostei muito, 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 muito mesmo. Mas, como eu disse para vocês, eu acho que a gente tem que mergulhar nessa leitura sentindo, sem raciocinar muito. E aí eu acho que fica muito bom. Este livro aqui, a organização é da Dirce Valtric do Amarante, que também é a tradutora, e da Nora M. Bursato Santos, tá? Então, como eu falei para vocês, é da Iluminuras. Eu achei muito bonita a capa. Ela tem a capa aí, né? A quarta capa. Aliás, todos os detalhes da edição. A Leonora, ela era também artista plástica, ela desenhava, ela fazia escultura, então nos livros dela aparecem, né, essas figuras, e tem até tem no final aqui, eu achei super legal, a casa que ela morava na cidade do México, uma das esculturas dela, chamada Crocodilo. Então, o livro, assim, ele é dividido nos contos, tá? Então, você tem, dentro de um conto de fadas mexicano e outras histórias, você tem 3, 6, 9, 10 contos diferentes. Então, para vocês terem uma ideia dos contos. Um conto de fadas mexicano, que dá o nome ao título, né? A Debutante, a Dama Oval, O Chamado Real, O Apaixonado, O Tio Sam Carrington, A Casa do Medo, As Irmãs, Bellicus Lunarium Medicalis, e Gemina e o Lobo. Aí tem um pós-fácil da Nora, que é uma das organizadoras, as notas sobre o processo de pesquisa também da Nora,
E notas da tradução, que eu achei muito bacana. Eu sempre destaco muito, eu acho muito importante o papel do tradutor, então gostei bastante dessa nota da tradução. E sobre as autoras também. Achei assim um cuidado, uma diagramação bonita, um cuidado da editora bem legal mesmo, o que contribui para uma boa leitura, uma revisão impecável, gostei bastante. Destaco algumas passagens que eu gostaria de passar para vocês, até para vocês entenderem um pouco desses contos. No primeiro, que é o que dá nome ao livro, né, um conto de fadas mexicano, em uma determinada passagem, ela diz assim, ó, a cabeça e os pés, a cabeça e as mãos, os pés e as tripas do jovem Juan pularam aos gritos. A topeira pegou a cabeça de Juan suavemente nas mãos e disse, não fica com medo, Juan, essa é apenas a primeira morte e você logo voltará a viver. Então, ela fincou a cabeça na ponta de uma piteira que mergulhou na terra como se fosse água. Tudo ficou silencioso agora. A fina lua nova estava no alto, acima das pirâmides. Então, vocês veem por aqui que ele é, assim, são contos, assim, bem viajantes, né? E aí tem uma parte que eu também gostaria de destacar para vocês, que diz assim, ó. Eu selecionei algumas partes aqui para mostrar. Perdoe-me por pegar a sua agulha. Perdoe-me por enfiar a agulha no seu corpo. Perdoe-me por amar. Perdoe-me por eu ser o que sou e não saber o que isso significa. Então, apesar dessa, né, e por conta, talvez, desse surrealismo, dessa coisa meio alucinante, onírica, ela tem uma linguagem também poética entremeada, né? Nessa loucura toda, loucura boa toda aí. Na nossa frente, reclinada à moda romana numa cama enorme, estava a senhora Ormido. Ela parecia levemente um cavalo, mas era muito mais feia. Sua camisola era feita de morcegos vivos unidos pelas asas. O modo como eles se agitavam fazia crer que não estavam gostando muito daquilo. Pra vocês terem uma outra ideia. Então, assim, realmente, a Rússia, desculpa, o conto começa assim. Rússia doa equipe de ratos amestrados com experiência em cirurgia humanos. Devido à recente greve de médicos, o governo russo doou, eu estou ruim, graciosamente, uma equipe de ratos altamente especializados em todo tipo de cirurgia e clínica geral. A notícia apareceu no grande jornal metropolitano, naturalmente. Então, eu acho que assim, eu tenho a impressão que a Leonora se divertiu muito fazendo esse livro, né? Eu acho que, não sei, me passa assim, tem até uma questão meio lúdica aí, essa coisa, né, viajante, sonora, audiovisual, assim, meio alucinada, que eu gosto. Eu acho que quando a gente já sabe o que vai encontrar, a leitura fica melhor ainda. Então, essas aqui são as minhas impressões sobre esse livrinho aqui, ó. Livrinho tamanho, né? Mas super potente, super bom, de contos muito diferentes, muito bem escritos. Fiquei com vontade de ir pro México. Não conheço o México, mas gostaria muito. Eu acho que se um dia eu for ao México, gostaria muito de conhecer, né, os lugares em que a Leonora viveu. Ela tem uma questão importante de saúde mental. Antes de morar no México, ela foi internada, enfim, né, no hospital psiquiátrico da época, e tem uma história fascinante, assim, uma mulher muito à frente do tempo dela. Então foi uma experiência assim muito, muito interessante. Uma dica que eu dou, que eu não sei o que vocês acham, porque assim, eu gosto muito de ser surpreendida com a história. Eu detesto spoilers. Depois que eu leio, às vezes nem a sinopse eu leio. Eu gosto de ser surpreendida, eu gosto de mergulhar na leitura. Então, depois que eu leio, eu vou procurar tudo que tem sobre o livro, até para eu entender melhor o que, né, a minha percepção de leitura. E ele tem um prefácio, né, da Dirce, que é a tradutora.
Eu leio sempre, eu li esse prefácio depois. Eu sempre leio o prefácio depois, porque por mais cuidadosa que a autora ou a pessoa seja, ela sempre fala sobre, apresenta o livro e conta algumas coisas que você vai encontrar. Então eu gosto de ler o prefácio com o pós-fácio. Deixo essa dica para você, se você não se importa com spoilers, que não é muito o caso desse, porque são contos, mas assim, eu gosto de ler depois. Conta aqui pra mim, você ficou curioso? Já ouviu falar dessa autora, dessa editora? Gostou das minhas impressões? O que você achou? Deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida. Conta aqui pra mim o que você tá achando desse nosso projeto. Fica aqui comigo, que por aqui eu compartilho meu amor pela literatura e pela cultura, de uma forma geral. E volto mês que vem, o nosso cronograma do ano todo tá pronto, mas eu pretendo sempre passar do mês ou do próximo, um spoilerzinho do tema do próximo mês para vocês, tá bom, turma? Um beijo e até a próxima.